Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia do Centro de Mídias. Estamos aqui para ver um assunto importante. Vamos ver nosso conteúdo? Vamos lá. Aula 6, Filosofia. Haja experiência, haja experiência. O objeto é o conhecimento do racionalismo e do empirismo. Vamos lá então para a nossa aula, para a nossa dúvida. Muito bem, vamos então aqui falar um pouco sobre o racionalismo e empirismo. E para a gente pensar sobre isso, vou lançar uma dúvida para vocês. De onde vem o conhecimento que você tem? De onde vem esse conhecimento? Pensem um pouco aí. Então, temos alguma dúvida? Vamos tirar a nossa dúvida sobre o racionalismo e o empirismo? Então vamos lá, ó. Vamos começar falando um pouco sobre o racionalismo. Lembrando que nós estamos dentro do campo, né, da filosofia chamado teoria do conhecimento. De onde vem a verdade? De onde vem o conhecimento que nós buscamos tanto, né, conhecer? Então, duas correntes do pensamento filosófico se destacaram na busca, né, de uma resposta, ou pelo menos na tentativa, né, de uma explicação sobre de onde vem o conhecimento que nós temos. Uma dessas correntes, então, é o racionalismo. O que é o racionalismo, pessoal? O racionalismo, então, você já percebe que parte de uma palavra chamada razão, né? Razão, racionalismo. Então, é uma vertente, né, epistemológica. Quando a gente fala de epistemológica, nós estamos falando de teoria do conhecimento, nós estamos falando de ciência, né? Que tem o principal conceito, a negação dos sentidos. Então, esse é um ponto importante já destacarmos, né? O racionalista, ele não é muito adepto à ideia de que os nossos sentidos buscam conhecimento através deles. Então, ele nega essa participação dos sentidos, tá bom? O que são os sentidos? Tudo que nós temos no nosso corpo que nos faz entrar em contato com a realidade, né? Então, todas as respostas, né, estão na razão, na nossa razão, e não nas experiências sensoriais. Então, esse é o primeiro ponto importante de destacarmos no racionalismo. Ele nega a experiência sensível, a experiência que nós temos no contato com a realidade através dos nossos sentidos. Tá bom? Então, esse é um ponto. O outro ponto importante é que o racionalismo, ele vai dizer que é possível chegarmos ao conhecimento, né? Que conhecimento? O conhecimento mais próximo da verdade. Agora, ele afirmou isso. Pela minha razão, eu posso conhecer a realidade. Eu posso conhecer o mundo. E ele vai trilhar 3 caminhos para isso. Vamos acompanhar, então, quais são esses caminhos do racionalismo. Primeiro, a dedução. Quando a gente fala em dedução, a gente está falando de quê? Que nós partimos de ideias gerais para ideias mais particulares. Então, aplica-se o princípio concreto para chegar a uma conclusão. Então, a razão, ela vai diretamente em algo concreto da realidade
para ela, então, elaborar os conceitos a partir dessa realidade que ela busca. Então, ela parte de ideias gerais para explicar as questões particulares. Vamos avançar aqui nessa ideia. As ideias inatas. Para os racionalistas, todas as pessoas já nascem com verdades essenciais, que são fundamentais e são encontradas a partir do próprio pensamento. O que quer dizer isso? Inata. Já nascemos com ideias. Já nascemos com a capacidade racional, com essa faculdade, para que nós possamos pensar a realidade e conhecê-la. Então, todo ser humano já nasce com essa ideia. O que é a razão? A razão, então, é aquilo que faz com que eu possa pensar logicamente o mundo e buscar uma conclusão lógica também, né? Então, ela utiliza diversos métodos para que nós possamos, então, chegar à verdade. Tá bom? Então, são 3 pontos importantes, 3 caminhos que o racionalismo apresenta para que nós possamos encontrar a verdade. Tá bom? Então, isso é um ponto importante. Outra questão também, né, como nós vimos aí, a gente nasce, né, já com ideias, só que ela vai se desenvolvendo, claro, conforme a gente vai crescendo, né? Então, ele vai dizer o quê? Ele vai ver e entender que as verdades são algo inato e que a própria lógica leva a uma ideia fundamental. Então, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, eu já tenho razão, já tenho ideias, eu já tenho pensamentos. Conforme eu vou me desenvolvendo, esse meu pensamento também vai se desenvolvendo, né? Então, ele ignora o quê? Tudo que é sensorial, né? Não são os meus sentidos que vão dar essa questão aí, né, para o racionalista. Muito pelo contrário, essa questão percepção sensorial, ela vai inclusive até atrapalhar um pouco essa busca, né, através da minha razão. Por quê? Porque ela nos engana, né? Então, o racionalismo vai contra essa ideia de que eu posso compreender a realidade através do que eu vejo, do que eu escuto, né? Então, a gente vai ver depois um pouco melhor isso aí. Continuando aqui, pessoal, então, olha, a outra corrente que vai contra, né, na filosofia tem isso, tá? Os antagonismos, né? As contradições. A outra corrente vai contra o racionalismo, que é o empirismo. O que é o empirismo, pessoal? Já vem a ideia de experiência, né? O empirismo considera o que? O conhecimento e as suas verdades, que elas vêm da onde? Da experiência, e não são algo inato ao ser humano. Vocês perceberam a diferença aí? Para os racionalistas, o homem nasce já com o conhecimento, com a razão, com o pensamento. Para os empiristas, não. É conforme a experiência é que nós vamos aprendendo a compreender a realidade. Esse é um ponto importante. Outras questões sobre o empirismo. Vamos ver aqui, ó. Então, o conhecimento só é validado na medida que ele é verificado, que ele é experimentado. Portanto, então, o pensamento na filosofia empirista é vista como a mãe do método científico. Só posso conhecer aquilo que é comprovado cientificamente. Isso aqui defende o empirismo, né? Nessas questões em relação à busca da verdade, à busca de compreender a realidade em nossa volta. Então tem que ser comprovado cientificamente. É um outro ponto importante para nós compreendermos. Continuando, então, nós vamos ver então que para o empirismo tudo está em nossa mente. Antes passa pela experiência, né? Então é a experiência que vai nos ajudar a compreender o mundo. Por isso que nós temos o cérebro. Esse cérebro, ele vai então dando comandos para o meu corpo, para os meus sentidos, que me fazem então compreender a realidade. Outro ponto importante, tá bom? Continuando aqui, nós vamos ver então que o empirismo ele possui 2 princípios básicos, né? 2. O primeiro é a experiência sensorial. O que quer dizer isso? Dos meus 5 sentidos. Aquilo que eu vejo,
aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, cheiro, aquilo que eu toco, não é verdade? Aquilo que eu posso saborear, sentir. Sentidos, tudo está ligado com aquilo que eu posso sentir. Então, para os empiristas, isso que é fundamental, é conhecer as coisas através dos meus sentidos, que vai para a minha razão e faz eu compreender as coisas. E o outro ponto também, para a gente já finalizando aqui, nós vamos ver então a indução. Se para os racionalistas era dedução, para os empiristas é indução. As poucas coisas são de fato conclusivas, principalmente aquelas que não passam pela experiência e não podem ser validadas. Então aqui, pessoal, o método é um método indutivo. Ela parte de uma experiência particular para que eu possa compreender, então, a realidade mais global, a realidade como um todo. Já para os racionalistas é o contrário, só para a gente fazer aqui um pequeno paralelo, né? É dedução. A razão parte de uma realidade universal, global, né? Ampla, e ela vai afunilando para a realidade particular, que vai fazendo então com que eu possa compreender o mundo, que eu possa compreender a realidade e que eu possa, a partir daí, então, elaborar conceitos e elaborar a minha própria teoria do conhecimento, que vai, então, me aproximar da verdade. Tranquilo? Compreendido? Racionalismo, razão. Empirismo, experiência. Beleza? Legal. Então vamos agora para o checklist. Checklist dos conteúdos. Então vamos fazer aqui, né, um olhar geral, né, sobre o racionalismo e o empirismo, que a gente possa compreender alguns pormenores aí sobre esse tema, né? Então vamos lá, o racionalismo. Nunca podemos esquecer que quando nós falamos de racionalismo, nós estamos falando de razão, né? Então, podemos conhecer a verdade? Podemos. A partir de quê? A partir da nossa razão. Portanto, o racionalismo, ele é baseado no princípio da razão. Beleza? Tranquilo. Empirismo. Empirismo é uma outra corrente filosófica que vai se opor ao racionalismo. Eles vão dizer que não é pela razão que nós podemos compreender a realidade, mas é pela experiência que o ser humano vai tendo com o tempo. Portanto, a razão, ela é importante, e claro, ela não nega a razão, mas ela não é protagonista do conhecimento da verdade, mas é a nossa experiência. É através da experiência que nós entramos em contato com o mundo, e a partir desse contato com o mundo, nós vamos então compreendendo a realidade das coisas. E aí nós temos então 3 palavrinhas importantes que nós precisamos compreender melhor. Primeiro é a razão. Todos nós, todo ser humano tem razão. É o único ser que tem razão, né? Por quê? Porque nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de refletir. Então, essa capacidade, ela está presente no ser humano, em todo ser humano. O racionalismo, então, vai se basear nessa perspectiva aí, do pensamento e da reflexão humana. E as sensações? Quando eu falo de sensações, pessoal, eu estou falando de tudo aquilo que nós sentimos. E de que maneira nós sentimos as coisas? Até hoje, nós sentimos a partir de 5 sentidos, né? Já a gente fala de outros sentidos aí, mas são 5. O meu olhar, a visão, aquilo que eu vejo, eu compreendo a realidade. Aquilo que eu sinto, que eu toco, eu posso conhecer a realidade. Aquilo que eu ouço, um barulho, um som, eu posso identificar essa realidade. Através
do meu paladar, eu posso sentir o sabor de uma coisa e dizer o que, que ela é, eu posso entrar em contato com a realidade, não é verdade? Então, todos os nossos sentidos. E o nosso olfato, né? Nós sentimos cheiro das coisas. Quando está uma galinha assando, você sente aquele cheiro, né? Nossos sentidos, nossas sensações. E o inatismo, que é ligado ao empirismo, que vai dizer que nós já nascemos, que já nasce com o sujeito, né? O empirismo vai, na verdade, negar essa ideia. O racionalismo vai, então, pautar esse princípio como uma base também do racionalismo, né? Nós nascemos com o nosso pensamento, com a nossa capacidade de pensar e de refletir. Então, pessoal, esses pontos aí são chaves de leitura para que nós possamos, então, compreender melhor o racionalismo, razão, e o empirismo, experiência. Beleza? Tranquilo? Vamos à nossa dica. Muito bem, vamos então anotar aí alguns pontos relevantes, importantes, para que nós possamos então entender cada vez mais e melhor e também nos aprofundar também cada vez mais, né, sobre a temática, né, do racionalismo e do empirismo, tá bom? Então vamos ao nosso anota aí anota aí alguns conceitos chaves para compreender a filosofia moderna. O racionalismo e o empirismo são duas correntes do pensamento filosófico que nasceram no final, né, da Idade Média e inauguraram o que nós chamamos de período moderno do pensamento da humanidade. Então, vamos ver aqui algumas palavras que são importantes compreender, que influenciaram e que toca, né, faz parte do contexto dessa reflexão filosófica racionalista e empirista. Então vejam bem, nós temos aqui antropocentrismo e humanismo. Isso aqui é importante entender, porque foi justamente o antropocentrismo que traz o homem como centro, que fez com que jogassem, né, então, para a razão essa responsabilidade de resolver os problemas do mundo, né? E o humanismo, né? O ser humano, então, traz para si essa responsabilidade. Beleza? Então, é importante compreender isso. O cientificismo, que está ligado com o empirismo, né? A ciência tem que provar, tem que justificar, tem que ter método. Aí vai. Depois, a valorização da natureza, né? Na Idade Média, valorizava-se a questão mais teológica, a questão mais da divindade, e no mundo moderno, a questão da natureza e sua contemplação, e também o seu estudo, né? O racionalismo, a razão, então, é importante. O empirismo, a experiência, né? A liberdade e o idealismo, eu sou livre para pensar, eu sou livre para agir, o antropocentrismo, e também o renascimento e o iluminismo, né? A glória da razão. Olha só, né? E a filosofia laica, ou seja, ruptura com o pensamento religioso. Então, esses são os pontos importantes da filosofia moderna, que abrange aí o racionalismo e o empirismo. Beleza? Anotaram? Anote aí 2. E quem foram os filósofos desse período? Depois você pode pesquisar com mais profundidade, né? Eu achei importante mostrar para vocês aqui. Nicolau Maquiavel, Francis Bacon, Galilei. Alguns de vocês já conhecem, né? Com mais profundidade, porque estuda na física, na história, né? Tem outros que são só da filosofia mesmo. René Descartes, pai, né, do período moderno. Ele é considerado o grande pensador moderno, né? O de René Descartes. Depois nós temos o Baruch Spinoza. O Descartes, ele vai ser o pai do racionalismo, né? Depois Thomas Hobbes, John Locke. John Locke já vai ser considerado o pai do empirismo. O René Descartes vai ser do racionalismo e o John Locke vai ser do empirismo. Na verdade, pai, né, a gente fala porque aqueles pensadores que deram início a essas reflexões
que problematizaram a teoria do conhecimento a partir dessas perspectivas, né, que eles então encontraram na sua época, né? Depois o David Hume, Montesquieu, Voltaire, o Adam Smith, que vai entrar no campo mais da economia, do liberalismo, o Jean-Jacques Rousseau, no campo da educação, e o grande Immanuel Kant, que esse sim, ele vai ser um baluarte aí, um divisor de águas do pensamento moderno. Anotaram? Beleza? Então vamos aí para o nosso encerramento. Muito bem, pessoal, chegamos ao final, né? Agradeço a todos pela participação, pelo compromisso e empenho com o conhecimento filosófico. E ó, não esqueçam, né, aí de acompanhar, né, nas nossas redes sociais, o Semean, né, o @Centro de Mídias _AM, e também, né, de marcar lá no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Beleza? Até a próxima!